Bom, então, o que são os campos mórficos que eu falei na aula 1 desse módulo? Eu deixei lá no comecinho algumas dicas de livro e eu vou deixar aqui também, né? Quando tiver uma aula que tem um livro legal sobre aquela aula, eu vou deixar. E aí eu vou deixar dica de 2 livros do pesquisador britânico chamado Rupert Sheldrake. Ele tem um livro chamado Uma Nova Ciência da Vida, que fala sobre os campos mórficos. Ele tem um livro maravilhoso que é Os Cães Sabem Quando os Donos Estão Chegando. E ele fala, inclusive, nesse livro, sobre telepatia. Animal não humano com animal não humano com animal humano. Nós, por exemplo. Então é um livro maravilhoso. E aí o que ele fala dos campos mórficos? Campos mórficos são campos de informação. Então eu tenho um campo mórfico. Meu campo mórfico tem as informações das minhas crenças. Quais são as minhas crenças, meus valores? Uma pessoa tem crenças racistas, machistas, sexistas. Outra pessoa pode não ter. Outra pessoa pode ter crenças de valores iguais para todo mundo, de que todo mundo merece ter as mesmas condições para conseguir criar a sua vida, de algo mais, condições mais parecidas para todo mundo, de que todo mundo merece respeito, uma crença da não violência, de não agredir o outro de forma gratuita, de procurar uma reconciliação, de procurar melhores formas de solucionar um conflito, de criar um espaço de conversa, de escuta. O outro pode ter uma crença de que eu tenho que atacar para me defender, de que o mundo é competitivo, de que o mundo é uma luta eterna entre o bem e o mal. São crenças. E você vai perceber que tem pessoas que você se conecta, fala, nossa, me dei bem com aquela pessoa. Eu não gostei muito daquela pessoa. Porque as suas crenças, elas podem se conectar ou não. Quando elas se conectam, a gente fala que se emaranharam, tá? Então a gente tem essas informações com a gente. Os gatos, eles percebem tudo o que você está sentindo, pensando, as suas crenças também. Esse é uma parte dos campos mórficos. Outra questão dos campos mórficos é tudo que os ancestrais, os antepassados nossos ou da humanidade fizeram e foram aprendendo, essas informações ficam disponíveis na próxima geração, e na próxima, e na próxima. Então as informações estão disponíveis para a gente aqui. O que os gatos aprenderam no passado está disponível para eles também. Eles perceberam isso, onde tinha 2 ilhas com macacos ali naquelas ilhas, e eles comiam batata. Os pesquisadores levaram batata e eles comiam batata ali. E de repente, um grupo de macaco começou, numa ilha, começou a lavar as batatas. Eles não tinham como se comunicar. Aí eles perceberam que na outra ilha, os macacos também começaram a lavar as batatas, logo em seguida. O que eles entenderam? Que esse aprendizado novo ficou disponível para a espécie. E aí, ó, outro grupo que não teve contato começou a expressar isso. E os pesquisadores começaram a observar que isso acontece em todo o reino animal, ao redor do mundo. Um comportamento adquirido, um outro grupo que não teve contato, não tinha como saber, começa a manifestar aquele grupo. E aí, surpresa? Somos animais também. Estamos no corpo animal. Então isso acontece a mesma coisa com a gente. Então o campo mórfico pode ser o que está disponível, o meu conteúdo das minhas crenças, dos meus sentimentos, do que eu penso, do que eu estudo, de quem eu sou, a minha personalidade nessa encarnação, assim como do seu gato, toda a personalidade do seu gato, tudo que ele passou por aquilo, quem ele é, o que ele pensa, o que ele gosta, está no campo mórfico dele, mas também todos os aprendizados passados, do que o ancestral dele aprendeu e ele tem disponível. E conforme ele aprende algo novo, fica disponível para a espécie. Então olha que legal. Quando você cuida do seu gato, quando você ajuda ele a criar formas de se desestressar e relaxar, você está ajudando toda a espécie felina, porque aquela informação está pronta. Ela foi desenvolvida, uma informação nova, um aprendizado novo, e fica disponível para o campo mórfico da espécie felina. E aí os outros gatos podem manifestar comportamentos espontâneos baseado num grupo de gatos que aconteceu isso. Eles entendem que essa mudança em outro grupo que não teve contato, ela é mais fácil quando existe um grupo de gatos que começa a desenvolver esse comportamento, e não somente um indivíduo. Fica mais difícil quando é um indivíduo. Então, quanto mais essa informação vai acumulando, 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 ela, como se ela transbordasse e fica disponível para todo mundo. Mas olha que legal. Vários tutores começam a criar mecanismos para ajudar o seu gato, e vários gatos começam a aprender formas de se desestressar, de confiar que não vai ser abandonado novamente,
isso começa a ficar no campo mórfico da espécie felina e fica disponível para os outros gatos. Legal, né? Então entender que tudo que você aprendeu aqui com a Lu, você está ajudando na própria evolução da espécie felina. E não é pra gente se colocar numa cadeirinha mais alta não, falar assim: "Ah, então eu sou especial, luzes em mim". Não, não é isso. Isso é natural. Da mesma forma que você está ajudando na espécie felina a se desenvolver, a evoluir, eles também estão ajudando a gente. Porque a gente percebe muita coisa da gente com eles, os nossos gatilhos, as nossas dificuldades. Quantas vezes as pessoas chegam até mim e falam assim: "Ricardo, minha vida mudou depois que eu tive um gato, eu tive um cachorro". Meu amor, eu nem sabia que existia esse tipo de amor. Eu comecei a ver tudo que eu fazia de errado. Eu comecei a ver como minha vida estava difícil, porque começou a parar para cuidar do outro e esse conteúdo começou a surgir. Então, sempre que a gente troca com os outros, os dois evoluem. E aí, olha só, a melhor forma de aprender e melhorar é através das relações. Não é só relação amorosa, no sentido companheiro e companheira, companheiro e companheiro, ou companheira, companheira, namorados, maridos, esposas. Não é só isso. A relação que a gente está tendo aqui, por exemplo, tá tocando você em algum ponto, mas em mim também. A relação que a gente tem com um amigo é a mesma coisa. A relação que a gente tem com cachorro, com gato, os dois estão aprendendo, os dois estão evoluindo. E aí esse aprendizado vai sendo absorvido e manifestado no campo mórfico. Tudo bem? Dentro do campo mórfico tem alguns tipos de campo, como um campo morfogenético. Não vai ter muita valia dentro do contexto do Gato Ansioso Nunca Mais, mas só para vocês saberem, para quando vocês virem essa informação, falar, mas e agora? O que é isso? Existe o campo mórfico, existe o campo morfogenético? Não, o campo morfogenético é como se estivesse dentro de um guarda-chuva maior que é o campo mórfico. Então, se a gente pensar, por exemplo, memórias passadas de antepassado até agora, então de repente você tem uma lembrança de uma imagem, pode ter sido de um antepassado. A gente pode falar que é um tipo de campo mórfico. E o campo morfogenético, que vocês vão ver, é a informação nas suas células, no seu DNA, de como uma célula totipotente, uma célula tronco, o que ela precisa fazer para se diferenciar e virar uma célula do coração, uma célula do fígado, uma célula de um músculo estriado, uma célula óssea. Então, o seu corpo tem a informação como ela se desenvolve, como se fosse a forma que ela tem que adquirir, como se fosse a forma do bolo. De forma bem simplificada, é o campo morfogenético. Então, o campo morfogenético está dentro do campo mórfico. O campo morfogenético, essa forma, ela foi passada, é um mecanismo da evolução da própria natureza, de que na próxima espécie vai dar tudo certo, não tem que recriar a forma. A informação do que uma célula tem que fazer já foi aprendida pelas espécies anteriores e está ali pronto para desenvolver. Imagina se toda vez que a gente fosse fazer um bolo, eu tenho que imaginar como é que é mesmo, como é que eu faço o bolo. Ah, alguém tem que inventar uma forma. Aí outra pessoa vai fazer, tem que inventar uma forma. Então alguém inventou a forma e falou assim, pessoal, é só colocar os ingredientes, bater e jogar nessa forma que vai ficar o formato de um bolo. É a mesma coisa. Então essa informação morfogenética está disponível, está nas suas células, no seu código genético, qual que é a forma, qual que é o mecanismo, o que a célula tem que fazer para virar uma célula específica. Tudo bem? Então, só para simplificar para vocês, quando vocês se depararem com o campo morfogenético. Quer aprofundar nesse conhecimento, que eu acho bem legal, eu gosto, tem indicação de 2 livros aqui, do Rupert Sheldrake. Tudo bem? Ele tem vários outros livros, mas eu entendo que esses 2 são os principais para você nesse assunto. Até a próxima aula.